Fala nação, hoje vamos falar um pouco do financeiro do nosso Mengão. Mande esse vídeo para aquele amigo que ama o Flamengo assim como nós. Após R$1 bilhão de receita em 2021, como o Flamengo pode atingir outro patamar? Além de atingir o feito do bilhão, recorde para um clube brasileiro, o time registrou o seu maior superávit da história, com R$177,6 milhões em 2021. O Flamengo divulgou na última semana o seu balanço financeiro de 2021. O clube carioca registrou receita de R$1,082 bilhão no período, um recorde para um time brasileiro. O faturamento bilionário mostra para o torcedor rubro-negro que mesmo com a recente insatisfação com os resultados em campo, o Flamengo perdeu o título da Libertadores para o Palmeiras no ano passado e o Campeonato Carioca para o Fluminense no último sábado. Os números administrativos vão bem. Além de atingir o feito do bilhão para um clube brasileiro, o time registrou o seu maior superávit da história, com R$177,6 milhões em 2021. O crescimento em comparação com 2019, o seu melhor ano até então, foi de 4%. Ao colocar lado a lado com os dados de 2020, ano que o rubro-negro registrou prejuízo de R$59 milhões, o crescimento foi de 31%. Os números divulgados batem com a projeção da consultoria especializada em marketing esportivo Esportes Value, obtido com exclusividade pela Exame. Em carta divulgada junto com o balanço, o presidente do clube, Rodolfo Landim, que anunciou neste domingo a recusa do convite para ser presidente do Conselho de Administração da Petrobras para se dedicar ao Flamengo, comemorou o resultado em um período de incerteza com a pandemia. Ao encerrarmos 2021 e analisarmos os resultados do ano, podemos ter a certeza de que a palavra que melhor descreve este período é superação, escreveu Landim. O recorde bilionário do Flamengo foi possível também com a contabilização do Campeonato Brasileiro de 2020 em 2021. Por conta da pandemia, a competição estendeu o calendário do futebol brasileiro. O rubro-negro informou no documento que sem os resquícios de 2020, a receita operacional bruta seria de R$992 milhões em 2021. O resultado ainda assim ultrapassaria a receita bruta de R$950 milhões de 2019, ano dos títulos da Libertadores e do Brasileirão. Para Amir Somogyi da Esportes Value, os números históricos representam o equilíbrio financeiro que o Flamengo atingiu. O clube conseguiu crescer em patrocínio independentemente da pandemia. O balanço mostrou que o Flamengo conseguiu recuperar e crescer em receita em todas as frentes. Entre as principais receitas de 2021 estão R$364 milhões de direitos de transmissão e prêmios pagos pelo desempenho em competições, R$278 milhões de venda e empréstimo de atletas, R$241 milhões de patrocínios, licenciamentos, royalties e patrocínios incentivados e R$71 milhões de receitas com bilheteria, exploração do estádio e do programa de sócio-torcedor. Importante reforçar que os números poderiam ser ainda melhores. Com a liberação de público nos estádios ocorrendo apenas nos últimos meses de 2021, o clube aponta uma perda acima de R$100 milhões em receitas de bilheteria. Os números positivos não pararam na receita e superávit recorde, também estão na diminuição da dívida. Segundo o documento, o endividamento líquido operacional caiu de R$480 milhões em 2020 para R$263 milhões em 2021, que é o segundo menor desde 2013. Os números na prática reforçam o tamanho do Flamengo frente a outros clubes brasileiros. Multicampeão em 2019 e sempre disputando títulos, o rubro-negro vem de uma longa reconstrução para chegar nessa patamar. O clube com a maior torcida do país, quase 40 milhões de pessoas, estava até 2013 cheio de dívidas e envolve má gestão, com baixa arrecadação e falta de controle orçamentário. A virada de patamar do Flamengo começou quando um grupo de empresários liderados por Antônio Bandeira de Melo ganharam as eleições e criaram um plano de longo prazo para reestruturação econômica financeira. Mesmo sem conquistas a curto prazo, o foco na prática de gestão empresarial foi mantido. O clube conseguiu pagar dívidas e recuperou a credibilidade como instituição. Com a maximização das receitas de marketing, patrocínio, transferências de jogadores e aumento das receitas de bilheteria, o Flamengo conseguiu formar um elenco de jogadores de alto nível para disputar títulos. Como o Flamengo pode atingir outro patamar? Segundo Amir Somogyi, os resultados financeiros do Flamengo são excelentes para os padrões brasileiros, mas ainda são baixos em comparação com o mundo. O Flamengo está grande para o Brasil, mas pequeno para o mundo. E qual seria o plano para mudar isso? Segundo estudo exclusivo da Esportes Value, tudo passaria principalmente pela internacionalização da marca Flamengo e a compra do Maracanã. Ao apontar essas soluções, Somogyi coloca números para justificar. Primeiro, o grande engajamento que o time já tem nas redes sociais. O Flamengo teve em 2021 mais de 930 milhões de interações, um número muito superior em comparação com Palmeiras e Corinthians, que vem na sequência no ranking. Com a sua marca internacionalizada, o rubro-negro poderia mais que dobrar esse número e reverter isso em receita. O Flamengo já tem esse grande engajamento com 40 milhões de torcedores. Se conseguisse atingir o nível de reconhecimento internacional de um Real Madrid, os resultados seriam sem precedentes no futebol brasileiro.
Usar o seu grande ídolo para atingir mercados pouco explorados pelo futebol brasileiro, como o Japão, também é uma das sugestões do estudo. Zico fez história no futebol japonês e ajudou no desenvolvimento do esporte no país. Ele jogou no Kashima Antlers entre 1991 e 1994, e também se tornou técnico da seleção japonesa entre 2002 e 2006. O retorno dessa estratégia ocorreria, por exemplo, com a venda de transmissões de jogos e produtos licenciados para esses mercados. O trabalho de gestão precisa ser principalmente em transformar o clube em uma marca forte, explicou Somogyi. O estudo aponta também que o clube poderia se apropriar do turismo, usando a marca Flamengo como uma referência de uma visita ao Rio de Janeiro. Somogyi explica que assim como acontece quando alguém visita Nova York e compra um boné do time de beisebol Nova York Yankees como lembrança, mesmo sem se interessar pelo esporte, o Flamengo tem o potencial para ser essa marca para a cidade do Rio e do Brasil. A compra do Maracanã também é apontada como uma das principais estratégias para o time atingir outro patamar, com o Flamengo sendo um dos campeões de público e renda. Ter o estádio histórico como seu ajudaria o time a maximizar a sua receita de bilheteria e aumentaria o valor da sua marca. Para Somogyi, o rubro-negro é o único dos grandes times do Rio de Janeiro com possibilidade de aglutinar fundos de investimentos ou imobiliários para conseguir chamar o Maracanã de seu. O estudo Flamengo do Futuro também diz que o clube precisaria ter um marketplace próprio para trazer o engajamento de milhões para uma plataforma própria e ganhar mais com isso, estar antenado em transformações digitais e tecnológicas, além de estar em sintonia com o ESG e causas sociais. O Flamengo informou no seu balanço de 2021 que caminha para ser um dos poucos, carbono neutral do setor esportivo no mundo. O clube mais valioso do Brasil, o Flamengo vale 2,69 bilhões de reais. Toda essa transformação em um time que já tem uma gestão profissional poderia simplesmente duplicar a sua avaliação econômica. É isso aí, família, compartilhe nosso vídeo, ajude nossa comunidade a crescer. Até breve, nação!